Debate. Vamos lá para o Rádio Esportes Debate. Gente, o Atlético está classificado, mas muitas críticas ao Felipão pré, durante e pós-jogo. Alexandre Simões, as críticas são justas? O Atlético preocupa desse ainda começo de temporada? Como você enxerga, inclusive, alguns pontos criticados aí ontem foi quanto, mais uma vez, as explicações pós-jogo do Felipão, Simões. Explicações que não existiram, né? As não explicações. Seguem sem existir. Ô, Cirilo, é uma parada, né, que o Atlético vai ter aí de 2 semanas para reflexão sobre o futuro. É uma parada para reflexão sobre o futuro, tá? O Atlético precisa decidir se ele vai seguir 2024 com o Filipão ou não. Eu acho que é uma decisão muito difícil de ser tomada, até porque a gente não acompanha treino, a gente não sabe de trabalho, a gente não sabe de relacionamentos, a gente não sabe de nada, tá? Mas, de toda forma, é um início extremamente preocupante o do Atlético na temporada de 2024. O time não consegue jogar. O time não consegue jogar num cenário em que só enfrentou adversários inferiores a ele. O Atlético não enfrentou nenhum time que tem investimento maior que o dele, que tem elenco melhor do que o dele, que tem time melhor do que o dele e que tem tanto jogador diferenciado como ele. Nenhum. O Atlético sobrou em qual jogo do Campeonato Mineiro? Democrata e Ipatinga. Primeiro tempo contra o Democrata e o jogo contra o Os dois estão jogando, os dois abriram o triangular do rebaixamento. É isso aí. Né? Então, o Atlético precisa dessa reflexão. Porque eu não sei o que está acontecendo, não é decisão minha. O que eu vejo são os jogos. E os jogos me deixam muito preocupado para o futuro. Para a fase de grupos de Libertadores, para a Copa do Brasil e para Campeonato Brasileiro. Porque a gente não vê evolução no time do Atlético. E o Filipão não consegue explicar o que está acontecendo. Então, é uma decisão difícil, mas é um momento de parada para reflexão. E o Atlético precisa ter. Eu tenho convicção de que é isso que eu quero. Ok, tá correto. Tem muito mais base do que eu para analisar. Porque eu não vivo o dia a dia da Cidade do Galo. Mas só que os primeiros 10 jogos da temporada foram extremamente decepcionantes. Não teve nenhum jogo, tá, que a gente possa dizer que o Atlético teve a cara de um time pronto para encarar as grandes competições da temporada. Você também carrega esta decepção trazida pelo Alexandre Simões, Léo Figueiredo? Sim, Cirilo. Para mim, o trabalho do Filipão é ruim em 2024. Eu acho o time do Atlético muito confuso. Vejo que o Filipão não tem convicção no próprio trabalho nesse momento. Haja vista que no jogo de ontem o Atlético começou jogando de uma maneira que não funciona mais uma vez e foi preciso um intervalo para que o Filipão recorresse à maneira que este elenco foi formado. Então, não me parece que um grande retorno e uma possibilidade de quase título brasileiro no ano passado serviu para convencer o comandante do Atlético de que não dá para jogar da maneira que ele quer, de que ele precisa jogar da maneira que o elenco dele pode. Que não adianta, porque ele se acha mais confortável jogando com o Paulinho aberto na esquerda, com um ponta pelo lado direito, porque este time, esse elenco não foi montado para jogar assim. O Paulinho na ponta esquerda é mais um jogador. O Paulinho jogando próximo ao Hulk como um atacante, ele é um grande jogador. Por que a insistência? Por que a insistência? Já está muito claro que o Atlético melhora quando o Rubens está no time. Por que a insistência dele não jogar? Por que sempre o Igor Gomes? E não estou dizendo que o Igor Gomes seja um péssimo jogador, não. É que o Rubens melhora o time. Este time ontem, o segundo tempo, a entrada do Rubens não é porque ele é um craque, não. É porque aí colocou cada um na sua posição. O Scarpa jogou como um meia direita, onde ele joga bem, o segundo tempo dele foi bom. Paulinho e Hulk jogaram próximos, o gol saiu dos dois próximos ali. O Rubens melhorou o lado esquerdo. O Batalha e o Alan Franco, já que ele não abre mão dessa marcação, ficaram ali fechando a frente da defesa. Qual é a dificuldade em aceitar que o Atlético joga melhor assim? E até para a escolha errada de jogo, teve uma mais errada. Se você quer jogar um 4-3-3, o Alisson tem que ser titular, porque ele é o melhor ponta que tem. Então,
o Filipão não tem convicção na maneira de jogar. Ah, mas é início, é campeonato. São 10 jogos com o mesmo time do ano passado. A mudança que tem é a chegada do Scarpa. Então quer dizer que contratar um cara bom de bola pra caramba é um problema? Porque colocá-lo no time tem sido um problema? Ontem, eu estava no campo, tá? Ninguém tá me contando, não, eu vi. O Scarpa começou jogando de ponta direita, depois ele virou ponta esquerda, depois ele virou meia centralizado, depois ele virou um cara do lado do Batalha e do Alan Franco. O Filipão tentou o Scarpa em todos os lugares no primeiro tempo. E você acha que para o jogador é fácil conviver com isso? Então, coloca o Hulk metido de costas lá no meio dos zagueiros, recebendo chutão, pra você ver que o próprio Hulk apela, porque o comportamento do Hulk é de frustração. Então, não é possível que não estão vendo isso. Aí o Atlético precisa, Cirilo, já disse isso aqui, a frase é essa: ou o Felipão muda, ou o Atlético vai ter que mudar o Felipão. Porque está claro que o time tem dificuldades. E o torcedor não está preocupado com o desempenho do Campeonato Mineiro. O torcedor está apavorado com o início de Libertadores que possa vir aí com o Atlético jogando mal. E que o Campeonato Mineiro não seja base pra nada. Nada. De convicção. Nada, Ganhar nada. ou perder é o projeto. É seguir. Por isso, agora tem a parada. Então existe a convicção, ok, existe a convicção. O resultado final, e o Atlético é favorito a vencer o Campeonato Mineiro, mas o resultado final não pode ser base pra nada. Porque se houver alguma dúvida, a decisão precisa ser agora, não pode ser depois. Nós vamos seguir falando disso no YouTube e, aliás, amanhã no debate a gente fala do lado do Cruzeiro, como o Cruzeiro chega a essa decisão, trabalho do Larcamon até aqui, o que os clássicos recentes mostraram ao Cruzeiro. Vamos falar disso no debate de amanhã. O que me preocupa quanto ao Felipão é a famosa briga com a realidade, né? Vamos lá no YouTube, aqui no nosso intervalo interativo, antes de fechar o programa. Eu disse que me preocupa é a briga com a realidade. O Atlético tem duas realidades hoje, gente. O Atlético tem o Rubens e tem o Alisson, são realidades. Eu acho que enquanto o Hulk estiver no Atlético, o Hulk vai ser o melhor jogador. E depois vem o resto. Mas o Alisson e o Rubens estão atropelando, estão pedindo passagem. O Igor Gomes... Tem a história do jogador de segundo tempo, né? O Igor Gomes é o jogador de primeiro tempo, né? Porque ele sempre sai ao intervalo. Sabe? Assim, se ele sempre muda no intervalo, é porque ele escalou errado? Ou não é? E não é tudo errado. O Alan Franco, por exemplo, né? Não, tem jogado bem. Bom jogador, tem jogado bem. O que mais me incomoda é a falta de convicção que é mostrada. Porque cada dia o Atlético joga de um jeito. Agora, cada dia joga de um jeito. Será que ele... Assim, né? Claro, o Cauã armou o América de acordo com o que ele viu lá no jogo da Arena MRV. A gente percebeu que a atuação do Arana deixou um trauma. Tanto que o Jacaré entrou pra marcar o Arana. Exatamente. Fez um golaço. Mas entrou muito mais pra marcar o Arana. Segurar. Foi um atacante marcando um defensor praticamente mas foi mesmo. O jogo inteiro, né? O Atlético, ele não teve antídoto às armações do América. Não conseguiu ter. Não conseguiu ter. O Alisson, por exemplo, não acho nenhum absurdo ter tirado o Alisson, mas o Alisson poderia ser um antídoto ao América no segundo tempo. Podia, porque é o América que chegava muito pelo lado, principalmente pelo lado direito. Jogou um segundo no jogo ontem, né? Entrou um segundo no jogo ontem. Então, um jogo extremamente físico. Como que ele foi de titular na primeira semifinal, Simões, a simplesmente não participar do segundo jogo? E demorou muito a mexer, né? Ele trocou o Igor Gomes pelo Rubens no intervalo. Os caras se mataram em campo de correr, porque o jogo foi muito difícil. Vamos lá, logo mais tem debate na turma do bate-bola, hein? Acompanhe, estendido até 8 horas. Não ouse perder.